32 do Estatuto da Ordem, mais o 31, que tratam especificamente disso. Sobre isso é importante dizer que essa independência profissional, repito, ela vale, como todas as prerrogativas, para todas as espécies de exercício profissional. Assim, o advogado público, o advogado empregado, ele também deve primar pela independência profissional. Evidentemente que esta garantia da independência profissional, a independência técnica de decidir o que fazer num processo, decidir como fazer, qual recurso a interpor, qual a medida a ser tomada, que tipo de ação que vai propor, isto é claro, isso deriva da independência do advogado, né, do seu convencimento, com base nos conhecimentos que ele adquiriu no curso de Direito, enfim, e nos estudos que ele realiza. É claro que essa independência ela precisa ser sopesada quando se trata de um advogado que é empregado no escritório de advocacia. Ora, o ramo de atividade do escritório de advocacia é a prestação dos serviços de advocacia. E é claro que o advogado empregado no escritório de advocacia, ele precisa ouvir muito mais, né? Os seus, digamos assim, os seus patrões, ele precisa ouvir muito mais aqueles mais experientes, até para que ele vá moldando, por essa experiência dos mais velhos, a sua independência profissional. A independência profissional, ela também vale para o advogado empregado. E é claro que quando o advogado é empregado de uma empresa, especificamente, é a que estou me referindo agora, esse contrato que, em regra, pode ser, ou na maioria das vezes, ou deveria ser sempre, ou depende da contratação, mas imaginemos até que ele seja um advogado empregado, mesmo cujo contrato de trabalho seja regido pela CLT, e que tem contrato de trabalho, regido lá, qualquer contrato de trabalho, né, tem como atributo, um dos seus atributos, a subordinação hierárquica. Né? Todos que estão aqui sabem, estudaram direito do trabalho. A subordinação hierárquica do advogado empregado numa empresa, ela precisa ser minimizada quando ele é submetido ao contrato de trabalho, então ele se submete a todos os demais comandos do regime trabalhista no que diz respeito à organização da empresa, no que diz respeito ao horário, no que diz respeito a uma série de coisas, no destino a dar a atividade daquela empresa e qual é o objetivo da empresa para contratar os seus serviços, mas o advogado deve manter a sua independência profissional também, quando ele é empregado da empresa. É claro que existem situações em que pode acontecer um certo conflito, né? O advogado entende que, por exemplo, não é mais o caso de recorrer numa específica ação em que a sua empresa empregadora foi vencida no processo, mas o dono da empresa, os administradores, dizem para ele, olha, a gente precisa que você recorra, até porque a gente tem que ter um tempo maior para conseguir o dinheiro para pagar essa condenação. E eu devo admitir que isso não acontece apenas quando a advocacia se dá no âmbito de um contrato de trabalho, né, de uma empresa. Isso pode acontecer e é muito comum também na advocacia, no advogado autônomo. O cliente diz para ele, olha, eu sei que você tem a tua independência funcional, eu sei que a sua orientação é para que não se recorra mais, né? Eu sei que há um custo até maior na manutenção do processo, a correção monetária, os juros serão muito maiores na hora que eu tiver que pagar, mas eu não tenho como pagar essa dívida agora, então eu preciso ganhar um pouco mais de tempo. Quer dizer, isso acontece muito também na advocacia particular, naquela que a gente chama de advocacia autônoma. Há um dado interessante aqui que diz respeito ao advogado empregado ainda, que é a sua desnecessidade de contribuição sindical. O advogado, e é claro, nós entendemos como tal, aquele que é inscrito na ordem, ele já se obriga a pagar a sua anuidade, que é a contribuição dele para a manutenção da Ordem dos Advogados do Brasil. Ao pagar a contribuição para a ordem, como advogado, ele fica dispensado do pagamento da contribuição sindical, lá do sindicato, relativo à atividade da empresa onde ele trabalha. Esta é uma disposição constante do artigo 47 do Estatuto da OAB.
E por falar em contribuição, vocês, estou imaginando que são todos, né, integrantes aí dessa nova geração de advogados, e eu gostaria de aproveitar o ensejo para dizer que é a contribuição dos advogados que mantém a OAB independente e autônoma também. É graças à contribuição do advogado, e às vezes a gente reclama um pouco para pagá-la. Eu não reclamo há muitos anos, quando eu entendi isto, né? Mas é importante que todos tenhamos sempre presentes no nosso exercício profissional. É graças à contribuição anual que os advogados pagam para a OAB que a OAB consegue manter essa sua independência em relação ao poder público. A OAB não aceita, não recebe nenhum tipo de ajuda, de subvenção, de apoio, de jeton, de benefício do poder público. E prima por não receber nada de nenhum tipo de partido político, poder público. Por quê? Porque ela precisa manter a sua autonomia e independência, porque ela precisa, no momento que se fizer necessário, se for preciso, como fez muitas vezes na história do Brasil, precisou bater no poder executivo, ou federal, ou estadual, no poder legislativo, precisou, digamos assim, contestar políticas públicas adotadas, precisou questionar determinados regulamentos, regimentos impostos pela administração pública. Então, essa independência da OAB, ela existe graças à contribuição dos advogados, e quando eu entendi isso, há algumas décadas atrás, eu comecei a pagar com muito orgulho minha contribuição para a OAB, por mais contraditório e por mais eventualmente falso que isso possa parecer, porque entendi a importância de se ter uma OAB independente e forte, essa instituição que precisa ter esses atributos para poder defender os interesses, não apenas dos advogados, mas da sociedade brasileira como um todo. Continuando, então, nas nossas prerrogativas, há uma outra bastante interessante que eu destaquei para trazer aos vocês, que é o direito de ser fiscalizado privativamente pela OAB. Esta é uma disposição que está lá no artigo 44 do Estatuto da Ordem, que a OAB é um serviço público dotado de personalidade jurídica e forma federativa, que tem por finalidade, no inciso 2º, promover com exclusividade a representação, a defesa, a seleção e a disciplina dos advogados em toda a República Federativa do Brasil. Então, não é o juiz que vai punir o advogado, não é o Ministério Público, é a OAB. Se o advogado comete uma infração, comete uma atitude considerada em desacordo com a ética profissional, ele será submetido a um processo disciplinar. E aí eu tomo a liberdade, aproveito a oportunidade para contar àqueles que estão ingressando nos últimos anos nos quadros da Ordem, que há um mito verdadeiro sobre a impunidade dos advogados. Existe uma quantidade inimaginável para aqueles que estão de fora de processos disciplinares que tramitam nas sessionais da OAB. Estou falando especificamente do caso da sessional onde estamos, do Paraná. Existe um número significativo de aplicação de penas disciplinares aos advogados, inclusive exclusão dos quadros da advocacia, como, por exemplo, na sessão do Conselho da Ordem dos Advogados, sessão do Paraná que tivemos na sexta-feira passada, constavam da pauta a exclusão de 2 advogados, porque depois de julgados nos processos disciplinares e terem sofrido diversas penas disciplinares, há uma disposição no Estatuto da Ordem de que eles podem ser excluídos dos quadros da OAB. E é um mito sobre isso, a sociedade não sabe isso. Nós escutamos, eu às vezes até me incomodo um pouquinho, né? Vocês são corporativistas, o advogado faz um monte de mazelas e ele nunca é punido. Por favor, ajudem a propalar essa verdade.
tentem tomar conhecimento da quantidade de processos disciplinares que são abertos todos os meses e da quantidade de penalidades disciplinares que são cumpridas todos os meses, inclusive de exclusão dos quadros. E aí tem um dado bastante interessante que nos faz compreender o porquê que isso não é divulgado, porque as penalidades disciplinares elas não podem ser publicadas. O processo disciplinar ele só pode ser publicado para o interessado, né? E é somente quando há uma pena de suspensão ou uma pena de exclusão que há uma comunicação automática aos órgãos do Poder Judiciário, que é feito normalmente num procedimento que acontece dentro da estrutura administrativa da própria OAB. Não se pode colocar num jornal uma lista dos advogados que foram punidos na semana passada, né? Porque a OAB, se fizer isso, estará sujeita a uma quantidade significativa de ações de indenização por danos morais, né? Porque não é esse o objetivo da punição. Não é isso, achincalhar publicamente a figura de alguém, mas evitar que alguém que comete deslizes deixe de exercer a advocacia. E é nesse contexto que os processos disciplinares acabam não sendo publicados e a sociedade como um todo pensa que a OAB não pune os advogados que cometem infrações. Bom, outra das prerrogativas é o uso do documento de identidade profissional. A cédula de identidade profissional ela é de uso obrigatório para o advogado e hoje é indispensável, até porque a carteirinha da OAB é a mesma que constitui a residência do chip, para que possamos atuar nos processos disciplinares. Então, sobre isso, como ex-secretária-geral da Ordem, eu tenho um conselho a dar aos jovens advogados: tenham duas carteiras. Uma que contém o chip, para vocês deixarem guardado em casa ou nos seus escritórios, bem guardadinho, e uma outra carteira que vai ter um custo bem pequeno, não é significativo, que é aquela que vai andar na carteira, no bolso, essa que vai de vez em quando molhar com a chuva, que vai ter suor, que vai ter contato com objetos eletrônicos, né? Porque eu presenciei inúmeras situações de advogados que perderam, às vezes tiveram de imensa dificuldade porque estragaram suas carteiras que continham chip. Então, guardem essa do chip bem guardadinho lá, não andem com ela o tempo todo. Tem uma outra, né, para uso como documento de identidade, porque ele constitui prova, a carteira da OAB é uma prova de identificação civil, né, substitui, ela é uma carteira de identidade. Há muitos anos, há muitas décadas, eu não tenho mais aquela carteira que costuma ser chamada de RG, Registro Geral, não tenho mais, né? Eu fui assaltada muitos anos atrás, o ladrão levou minha carteira de identidade, aquele RG, eu nunca fiz outro, porque eu já tinha minha carteira da Ordem, e é essa a única carteira de identidade que eu uso, e com a qual eu me apresento em todos os lugares. Importante saber que ela é válida em todo o território nacional, que ela não pode ser retida, né? O máximo que alguém pode fazer é lhes tirar a carteira para tirar uma fotocópia, mas devolvê-la, ela não pode ser retida. Essa é uma prerrogativa profissional também do advogado. Mais uma, a inexistência de prazo de validade para procuração ao advogado e outras exigências nesta linha. Então, é o seguinte, todos nós sabemos que a representação judicial pelo advogado se dá através de um mandato. O mandato, um contrato de mandato, aquele que aprendemos lá em contratos no direito civil, mas que é veiculado, instrumentalizado através desse documento que nós chamamos de procuração. A procuração, ela não tem prazo de validade. O Código de Processo Civil diz expressamente quais são as hipóteses. Aliás, é o Código Civil, perdão, quais são as hipóteses de cessação do mandato, que são aquelas do artigo, por isso que eu tenho a minha cola aqui, porque senão eu esqueço, né? O artigo 682 do Código Civil diz que cessa o mandato pela revogação, né, daquele que outorgou o mandato, ou pela renúncia, pela morte ou interdição de uma das partes, pela mudança do Estado que inabilite o mandante a conferir poderes, ou o mandatário para exercer os poderes, ou pelo término de prazo de validade, quando ela tiver em prazo. São essas exclusivamente as hipóteses de cessação, de fim da validade de uma procuração. Entretanto,
muitas vezes nós nos deparamos no exercício da advocacia com algumas exigências interessantes, que são ilegais, que dizem respeito à apresentação de uma procuração atualizada, né? Na fase de execução, eu fui advogada no processo, numa ação de conhecimento, uma ação ordinária, desde o começo, fiquei trabalhando nesta ação aí anos a fio. Quando chega na hora da execução, o juiz exige que eu leve uma procuração atualizada, né? Todo mundo aqui já deu uma risadinha, porque eu não sei se alguém ainda não passou por isso. Na verdade, esta é uma exigência completamente irregular, porque a mesma procuração que foi necessária para a interposição lá do recurso ou para a propositura da ação, ela, se não foi revogada, se não aconteceu nenhuma daquelas hipóteses do Código Civil, ela continua válida. Nós tivemos em alguns estados da Federação, e aqui no Paraná especialmente, uma quantidade muito grande de fraudes, alguns anos atrás. Não sei se os presentes têm notícias disso, né, de advogados que compareciam no momento da execução, e eles, na verdade, não eram, de fato, os advogados representantes das partes, e, por isso, o judiciário, a partir de então, a partir de um escândalo que envolveu um ou dois advogados que capitaneavam uma quadrilha na execução indevida de algumas ações judiciais, o judiciário passou a exigir esta renovação da procuração. Saibam que essa não é uma exigência fundada em lei, mas saibam também que há pouco mais de uma semana eu recebi essa exigência do juiz e eu humildemente apresentei a procuração, porque para mim compensou muito mais, Guilherme, cumprir a determinação judicial de apresentar uma procuração nova do que ficar discutindo, ter que gravar daquele despacho, ter que depois eventualmente perder daqui a quanto tempo, e aí o meu cliente fica perdendo tempo na execução da sentença, né? Então é importante a gente ter também essa consciência. E muitas vezes, eventualmente, até, puxa vida, isso aí é ilegal, é irregular, mas tá bom, vamos lá, vamos fazer assim, deve ter um motivo para isso, né? E aí eu estou confessando publicamente que eu mesma me vi instada um dia desse a ter que juntar aí um documento de delegação de poderes, que no meu caso, atualizado, né, para cumprimento de uma determinação judicial que não tinha fundamento legal, mas que, se eu assim não fizesse, eu causaria um prejuízo, porque tardaria a execução de uma sentença favorável ao meu cliente. Também destaco o direito a tratamento condigno. Essa é uma das prerrogativas do advogado, que está também no artigo 6º do Estatuto, quando diz que as atividades, o parágrafo único do artigo 6º, as autoridades, os servidores públicos, os serventuários da justiça devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, um tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho. Há no artigo 44 do Código de Ética e Disciplina uma disposição que trata da obrigação do advogado, que ele deve tratar o público, os colegas, as autoridades, os funcionários do juízo com respeito, com discrição e independência, e exigir igual tratamento pelas prerrogativas a que ele tem direito no Estatuto da OAB. Mais uma das prerrogativas que eu destaquei diz respeito à imunidade do advogado. Essa é uma prerrogativa muito interessante e eu fiz uma pequena pesquisa e encontrei assim, uma quantidade significativa de decisões judiciais, do Supremo Tribunal Federal inclusive, que tratam deste assunto da imunidade do advogado. O que significa? Significa, olha só, eu sou advogada de uma parte, vamos imaginar que no meu caso específico não pode, mas eu sou advogada de uma pessoa física, e estou tentando defender o interesse dessa pessoa de receber uma indenização por um acidente de trânsito, ou então por uma situação qualquer que foi causada por uma atitude incorreta da outra parte, né? Alguém que estava dirigindo de uma forma inadequada, que acabou atropelando, e daí eu sou a advogada daquela pessoa que está propondo uma ação de indenização para receber os prejuízos, aí ressarcimento pelos prejuízos. É claro que quando eu vou contar a história e relatar os fatos na petição inicial para pedir o ressarcimento para o meu cliente, eu vou
contar esses fatos, tais como eles foram, e na medida do possível, eu vou tentar colocar um pouquinho até de pimenta na conduta da outra parte, para tentar caracterizar sem mentir, né? Eu não me é dado mentir no processo, mas dizer, na medida do possível, olha, ele deveria ter ido pelo lado correto da rua, eu vou, portanto, aludir a uma conduta inadequada de alguém no processo. E isso se dará regularmente em toda ação judicial. Para defender os interesses do meu cliente, eu tenho que apontar os erros de alguém, né? Pois bem, nesse relato dos fatos, na defesa dos interesses do meu cliente, eu tenho imunidade. Eu posso contar os fatos como aconteceram, eu posso mencionar até, descrever detalhadamente a conduta inadequada da outra parte que causou prejuízo ao meu cliente. Eu posso, por exemplo, quando estou discutindo um cumprimento de um contrato, eu posso usar expressões que a outra parte foi inadimplente, que foi descuidado, né? Eu tenho imunidade. Isso é a imunidade do advogado. Isso está escrito no artigo... No parágrafo 2º, no artigo 2º, parágrafo 3º do Estatuto da Ordem. O advogado é indispensável à administração da justiça, e aí vem o parágrafo 3º. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites desta lei. O artigo 7º do Estatuto da Ordem, que arrola os direitos do advogado, tem o seguinte teor: o advogado tem imunidade profissional, não constituindo injúria, difamação ou desacato puníveis qualquer manifestação de sua parte no exercício da advocacia, em juízo ou fora dele. E aí o dispositivo complementa: sem prejuízo das sanções disciplinares perante a OAB pelos excessos que cometer. Então, é claro que esta imunidade do advogado, ela é para aquelas palavras, aquelas descrições, aquelas expressões dentro de um vocabulário comedido, dentro dos limites da lei, dos limites permitidos e de acordo com cada caso concreto, né? Não se pode imaginar que o advogado cometa palavras grosseiras, ou que ele desacate a outra parte no processo, ou o advogado da outra parte, o ex-adverso. Sobre este assunto específico, muito importante, tem um artigo no Código Penal, que é o artigo 142, que diz assim: o advogado tem imunidade... Desculpa, eu li em cima, está meio escuro aqui, viu? No Código Penal diz assim: não constitui injúria ou difamação punível a ofensa irrogada em juízo na discussão da causa pela parte ou por seu procurador. Então, isto é a prerrogativa de imunidade do advogado, mas é uma imunidade no exercício da advocacia. Sobre isso, devo relatar a vocês que houve uma ADIM, que agora parece que está mais bonitinho, chamada de ADI, né? Eu tenho observado isso. Ficou na moda chamar as ADINs do meu tempo de ADI. Então, agora eu observo e eu trago essa notícia que houve o provimento, a procedência de uma ADI interposta contra o dispositivo da ordem, para excluir o desacato deste rol da imunidade do advogado. Eu até fiz essa pesquisa hoje para trazer para vocês aqui. Então, vou ler só um pedacinho da decisão do STF, que diz: não pode abranger o desacato, porque assim, eu estou tentando pular para diminuir a leitura, porque assim, sob pena de contrariar o monopólio da jurisdição do Estado e o acesso à justiça dos ofendidos em sua honra. O tratamento diferenciado deste tribunal, do STF,
ao desacato, diferenciado em relação à injúria e à difamação dos atos do advogado, em relação à imunidade garantida ao advogado nos casos de injúria e difamação, ou seja, o tratamento diferenciado dado pelo STF ao desacato em relação à imunidade garantida ao advogado, ela se justifica, nos termos do entendimento do STF, porque enquanto a injúria e a difamação ofendem a pessoa do ofendido, supostamente ofendido pelo advogado, o desacato afeta a função pública exercida pelo ofendido. Então, eu trouxe também a notícia de que essa disposição acabou sendo minimizada por uma decisão proferida pelo STF. Eu não sei se eu estou perdendo a noção do tempo, se já está na hora de terminar. Eu tenho não? Tem mais meia hora. Meia hora. Então, estamos dentro do tempo. Existem várias decisões dos tribunais superiores que tratam exatamente da questão admitindo a imunidade do advogado nos limites do exercício da advocacia, mas não acolhendo quando a hipótese caracteriza o desacato à autoridade. Por essa razão, porque não é a pessoa do ofendido, mas é a função exercida pelo ofendido, que precisa ser preservada. Uma outra prerrogativa que eu destaquei é a inviolabilidade do escritório, das correspondências e todas as espécies de comunicação do advogado. Esta prerrogativa é fundada no artigo 25 do Código de Ética Profissional, que diz: o sigilo profissional é inerente à profissão, impondo-se o seu respeito, salvo grave ameaça do direito à vida, à honra, ou quando o advogado se veja afrontado pelo próprio cliente e ainda, em defesa própria, tenha de revelar segredo, porém sempre restrito ao interesse da causa. A inviolabilidade do escritório da advocacia, ela esteve habitando as manchetes dos jornais aí há uns 3 ou 4 anos atrás, porque deu uma febre de invasão dos escritórios de advocacia por órgãos da polícia, que buscava documentos em escritórios de advocacia com a finalidade de instruir processos em matéria tributária, para caracterizar crimes tributários. Então, houve uma febre. Não sei se alguns de vocês já estavam no ar, né, já lendo esse tipo de notícias, já lhe despertavam interesse. E, em função, naquele momento, de uma profunda e forte ingerência e pedido da OAB ao Congresso Nacional, foi editado a Lei 11.767 de 2008. Portanto, eu acho que eu estou um pouquinho atrasada no tempo. Eu acho que esta invasão que habitava todos os dias os jornais se deu há mais tempo, porque a lei é de 2008, então lá foi mais ou menos em 2006. Né? Então já são aí 6 ou 7 anos atrás e não 4, como eu falei inicialmente. Então esta lei, ela alterou a redação do inciso 2 do artigo 7º do Estatuto, incluiu entre os direitos do advogado, modificou a redação do inciso 2 para dizer da inviolabilidade do seu escritório ou local de trabalho do advogado, bem como de seus instrumentos de trabalho, da correspondência escrita, eletrônica, telefônica, telemática. Eu não gostei muito dessa palavrinha aqui, mas tudo bem. Desde que relativas ao exercício da advocacia. Então, esta é, por força dessa alteração de 2008, a redação atual do inciso 2 do artigo 7º do Estatuto da Ordem. Muito bem. Somente naqueles casos em que existirem indícios palpáveis da autoria e da materialidade de crime cometido pelo próprio advogado, é que se justifica a decretação pelo juiz da violação, né, do seu escritório de advocacia, a ordem judicial para ver documentos, requisitar arquivos eletrônicos. É só quando se trata numa situação concreta em que há indícios efetivos de autoria e materialidade da prática de crime pelo próprio advogado.
E aí eu tenho, de novo, que fazer uma pequena pausa na minha lista aleatória aqui de prerrogativas, ele é aleatória, mas de acordo com aquilo que está no Estatuto das Prerrogativas, para lembrar a vocês de que não é raro a existência, a ocorrência de crimes por parte de advogados, né? Eu já tinha mencionado antes, quando falei da questão tentando mostrar que a OAB não é tão corporativa quanto parece ser para a sociedade em geral. Mas nós tivemos aí, na história recente brasileira, a participação de advogados